Eu vou abrir. Pessoal, tudo bem? Então, oficialmente, boa noite. Boa noite a todos e todas aí. Hoje nossa aulinha é sobre... nós temos aí duas sessões tirar dúvida de uma vez só, né? Uma que vai falar sobre fisiologia respiratória e a outra sobre sistema excretor. Então, na semana passada vocês foram liberados para participar do encerramento do congresso. Fiquei sabendo que a homenagem para a professora Viviane foi super bonita, né? Parabéns. A Verônica me contou, fiquei super contente. Adoro a Viviane. Pena que ela Professor, tá aposentou. no YouTube. Depois o senhor pode ver a gravação. Ah, eu fiquei sabendo. Ó, a Vivian estava em entrevista com a Verônica hoje, falou que vinha, veio mesmo, ó. Firmeza. Eu vou assistir, sim. Não deu tempo de eu poder fazer, mas eu vou assistir. A professora Viviane, ela é muito... uma pena que ela aposentou. Ela é muito gracinha, assim. Bom, tá bom, gente, vamos lá. Vou começar então, que a gente vai falar primeiro sobre respiratório, tá bom? E depois a gente segue aí a parte do excretor. Respiratório é uma aula mais longa, mas é uma aula mais simples, né? Excretor é uma aula mais chatinha. Mas vamos lá. No formulário tem algumas dúvidas aqui, vamos ver. Então começa com a parte de poderia explicar o slide 9. Deixa eu achar o slide 9, então. 9, 9. Vamos lá, vamos compartilhar com vocês aqui. Ó, o slide 9 é esse aqui, né? Isso, 9. Ó, pessoal, isso aqui... Deixa eu desligar meu WhatsApp, ele vai ficar pulando aqui enquanto a gente conversa. Pronto. Ó, isso aqui é um corte, tá certo? De um alvéolo pulmonar, tá bem? Então, ó, se a gente voltar aqui, ele é essa estruturazinha aqui, uma bolinha só dessa daqui, tá certo? Então ela tá cortada, aqui eu vou passar um corte aqui no meio e ampliei para vocês enxergarem. Então dei um zoom em cima dessa uma, dessa uma bolinha, tá bem? Oh, meu Deus, aqui. Este aqui. Pô, que dureza. Então vamos lá, ó. Então temos aqui o corte ampliado, tá certo? Nós vamos encontrar, ó, lembra, aqui, em sub-1, você tem esses capilares, que é onde vai ocorrer a troca gasosa, tá certo? Então, ó, o capilar está aqui, passando aqui, ó, onde está passando a mãozinha, certo? O capilar, vocês se lembram da aula de cardiovascular, ele tem a espessura aí de uma única célula, assim como o alvéolo respiratório, tá vendo? Ó, também tem só uma célula de espessura, né? Então aqui, esse pedaço que vai envolver, ó, a membrana das células do alvéolo respiratório, a membrana da célula do capilar sanguíneo e esse espaço aqui entre as duas, que nós chamamos de líquido intersticial, lembram-se? Isso aqui é o que vai formar a nossa membrana respiratória. O que eu estou chamando de membrana respiratória, então, são as barreiras mais finas que nós vamos ter entre os gases que estão no pulmão e os gases que estão na corrente sanguínea, tá certo? Então, isso é a nossa membrana respiratória e é por aqui que o gás carbônico sai e o oxigênio que está no alvéolo entra, tá certo? Esse nosso alvéolo aqui, ele é formado estruturalmente por dois tipos de célula, mas você tem ainda alguns macrófagos aqui. Uma das células que nós temos é essa célula do tipo 1, que é o que nós chamamos de célula epitelial mesmo, escamosa, ou seja, ela é uma simples, ela só está ali mesmo para dar a estrutura do alvéolo, tá certo? E nós temos o que nós chamamos aqui de célula tipo 2, que é uma célula que secreta uma substância surfactante. Essa substância surfactante é a
ela que vai diminuir a tensão superficial aqui, ou seja, vai diminuir a atratividade que essas paredes úmidas das células aqui teriam entre elas. Por quê? Uma vez que você colaba, que se você colasse essas paredes úmidas, essa atração intermolecular ela acaba ficando dificultando você abrir o alvéolo de novo. Então, se em algum momento isso acontecesse, né, você não consegue retornar só com a força de puxar o ar para dentro, tá? Então, tem uma necessidade aqui desse líquido surfactante aqui no meio. Inclusive, tem até quando você vai pegar, por exemplo, recém-nascidos e tudo mais, né, bebês prematuros, o nosso organismo tem lá para o quinto, sexto mês de desenvolvimento embrionário, o organismo já tem um monte de sistema relativamente pronto para viver fora do corpo, tá? Mas tem 2 deles que ainda não estão 100% desenvolvidos, que é o sistema nervoso, né? E o sistema respiratório. Por quê? Até o sexto mês de desenvolvimento fetal, essas células aqui ainda não começaram a produzir a surfa, essa substância surfactante. E isso, então, faz com que o bebê fora do útero materno ainda não consiga respirar por si só. É só a partir do 7º mês que ele consegue, mais ou menos, né? Tem aí algumas variações, mas é mais ou menos a partir do 7º mês que ele tem essa, sexto, 7º ali, que ele tem o aparecimento da surfa e que ele conseguiria, então, respirar sozinho fora do corpo da mãe, tá? E por fim, pessoal, lembra, o alvéolo, se a gente pegar ó, essa estrutura aqui, ó, ele tem o alvéolo, que vai cair no duto alveolar, no bronquíolo, né? Se a gente subir um pouco mais, ele vai se ligar aqui nos brônquios, na traqueia, e se a gente for subindo um pouco mais, né? Vai subir a traqueia, vai cair aqui na laringe e vai passar para fora, lembra que ele como a gente combinou da outra vez, ele é ambiente externo ao corpo, tá certo? Por mais que ele esteja dentro do corpo, ele é ambiente externo. E por mais que você tenha uma série de mecanismos e barreiras de filtragem aí do ar para ele chegar o mais limpo possível dentro do seu pulmão, uma ou outra partícula ainda ficam, né? Então, o papel desse macrófago aqui, nesse caso, é justamente limpar pequenas partículas que entram aqui, né? Então, você imagina o trabalho que um macrófago desse aqui tem, por exemplo, né, num pulmão de um fumante. Imagina aí a dificuldade que esse macrófago, quanto que esse macrófago não precisa trabalhar, né? Então, tá bom. Dúvidas? Ficou claro ali esse slide? Então, vamos seguir. Ninguém falou nada, eu vou entender. Professor, Foi bem. eu acho que eu tô só com um pouco de dúvida de entender o desenho. Então, nesse segundo corte que o senhor fez, ele é toda por exemplo, uma bolinha daquele slide anterior? Isso, exatamente. tá. Eu pego aquela bolinha como se ela fosse fechada, eu cortei ela aqui, tá certo? E eu tô virando ela assim para você. Então, esse pedaço aqui, ó, se ele fosse em 3 dimensões, né, essa parte está mais para frente, seria isso aqui que você está vendo, e essa meiuca aqui é o fundinho do alvéolo que eu cortei, tá certo? Então, pega, ele era redondinho, corta ele no meio e vira assim. É isso que você está enxergando. Professor, naquele slide anterior, o senhor consegue voltar? Sim. Então, é uma bolinha Se eu pegasse, só. ó, esse aqui, uma única bolinha desse aqui, tá vendo? Ó, e Tá. ampliasse para você. Ok, agora entendi. Entendeu? Beleza. Muito bem, então vamos lá. Deixa eu ver o que mais a gente tem aqui no formulário. Por que é preciso toda essa expansão dos pulmões na respiração?
se você está falando desse slide aqui, eu não sei, desse de baixo, dessa expansão. Olha, gente, basicamente é o seguinte, deixa eu voltar aqui para ver vocês. Onde é que eu paro a respiração? Espera aí, aqui, pronto. Ó, gente, basicamente, esse esquema aqui vai funcionar o seguinte. Como eu expliquei lá na frente, o ar entra e sai dos pulmões por diferença de pressão. Tá certo? Então, veja. Quanto mais você expandir o pulmão, né? Então, é uma biofísica bem básica isso aqui, mas, ó, se você tivesse expandindo a área e mantendo o ar que estava ali dentro, a pressão dentro desse pulmão ela ia diminuir, tá certo? Né? O volume expande sem expandir o que tem dentro, a pressão dentro ali diminuiria. Só que isso não acontece, você não tem essa expansão sem mudar a quantidade de substância que tem ali dentro, porque é um sistema aberto. Da narina até o pulmão, não tem nem nada que feche, tá certo? Nada que feche, tá aberto. Então, no que o pulmão expande, a tendência é expandiu, a pressão dentro do pulmão tende a ficar negativa, o ar logo rapidinho entra para compensar essa variação de pressão, tá certo? Quando o diafragma, então isso vai quando o diafragma baixa, né? Então, na hora que você inspira, o diafragma ele fica aqui assim, ó, um pouquinho em cima do estômago, tá certo? Quando você inspira, você está contraindo o diafragma. Então, quando você contrai o diafragma, ele desce. Ele desce, ele puxa a pleura, porque ele está ligado na pleura, aquela membrana que envolve os pulmões, tá certo? E dentro da pleura você tem o líquido pleural. Vocês fazem física, vocês sabem física melhor que eu. Líquido expande muito pouco. Então, no que você puxa a pleura, o líquido puxa a parede do pulmão por conta dessa pressão, tá certo? Porque o líquido não expande muito. Então, a parede do pulmão, que é elástica, expandiu. Dentro, como é um sistema aberto, a pressão diminuiu, o ar entrou. Quando você expira, o que o diafragma faz? Ele relaxa. No que ele relaxa, ele sobe. Ele sobe, ele empurra a pleura, ele empurra o líquido pleural, e aí, como aquele espaço ali dentro da pleura é um espaço pré-definido, o pulmão tende a diminuir de tamanho, de volume. Diminuindo de volume, você aumenta a pressão dentro do pulmão. De novo, é um sistema aberto, o ar, para igualar a pressão, o ar sai. É simples assim. Tem um experimento, um negocinho que dá para fazer. Deixa eu ver se eu acho aqui. Quer ver? E é Ó, tem até um vídeo, eu vou botar... Tem vários videozinhos, eu vou botar eles aqui para vocês verem, ó. No link aqui, vocês assistam depois. Mas é um videozinho de como que você pode montar um mecanismo didático com bexiga e garrafa PET. É super simples de fazer e você vai simular isso aí, tá? Você vai pegar a garrafa PET, você tampa ela, você faz um furinho na tampa, põe uma caneta Bic, sabe? Cola com cola quente dos dois lados para vedar e não passar nada pelo buraco da caneta. E embaixo você põe uma bexiguinha, certo? Então, o que isso está simulando? O seu pulmão, a bexiguinha é como se fosse o seu pulmão e a abertura é como se fosse a sua narina. Corta a garrafa PET no meio e embaixo aqui você põe uma outra bexiga. Quando você puxar essa bexiga para baixo, você está simulando o diafragma. O diafragma puxa, a pressão dentro da garrafa, que está totalmente vedada, diminui. O que o seu pulmão faz? Expande. No que você solta o pulmão, fecha. É super simples. Depois vocês olhem esse vídeo que eu botei aí no YouTube. E eu peguei ele assim, no tapa, tá? Nem nunca assisti especificamente esse, mas o princípio é o mesmo, tá bom? Então, é isso. Agora, a quantidade de ar que vai entrar
e sair do seu pulmão está diretamente ligada com o quanto que você expande ele, certo? Quanto que você demanda de ar naquele momento. Quando você está ali, bonitinho, deitado, assistindo um filme, seu corpo está em repouso, você não demanda muito oxigênio, porque você não está fazendo exercício e tudo mais, como que é a sua respiração? Tranquilinha, você nem percebe que você está respirando. É um negócio involuntário, certo? Agora, dá uma corridinha. Pessoas sedentárias, principalmente. Dá uma corridinha. Corre ali. Ano que vem a gente vai ter aula presencial. Corre ali do Titanic até a biblioteca, porque tá chovendo. Chega na biblioteca lá, como é que você tá? Tá certo? Como é que é isso? Então, por quê? Porque nesse momento você gastou aí uma quantidade X de oxigênio nos seus músculos, eles estão demandando mais oxigênio, você jogou muito gás carbônico na corrente sanguínea, tá certo? E isso vai fazer com que você precise trocar mais gases. Então, e como é a maneira mais rápida de você trocar gases? Dá aquela... Por quê? Entrou muito ar, você encheu muito vários alvéolos, trocou gases em vários alvéolos ao mesmo tempo, então você joga mais oxigênio para o sangue e tira mais gás carbônico do sangue, e com isso você consegue fazer. Então, aí, quando você está nessas situações em que você demanda muito oxigênio, só o diafragma não é o suficiente para você conseguir fazer essa expansão toda do seu pulmão, certo? Então você precisa usar toda a musculatura acessória. Quando você vai, ó, o que você faz? Você puxa o ombro para cima, tá certo? Então você vai ter que botar a musculatura que puxa aqui, ó, a sua clavícula, a musculatura que puxa o ombro para cima, as suas costelas que estão assim, ó, você precisa usar ali os intercostais também, eles vão fazer o que com a sua costela? Amplia o espaçamento entre as suas costelas, tudo isso aumenta o volume da caixa torácica e a pressão ali dentro do pulmão, né, do líquido pleural, ela vai puxar muito e o pulmão expande o máximo que você vai conseguir. Certo? Professor, uma dúvida sobre os ossos, já que a gente falou das costelas. Porque assim, o osso é algo rígido, né? Assim, a gente já viu que nem tão rígido em alguns casos, né? Mas como é que é essa expansão entre as articulações? Ah, tá. Lembra que você tem as articulações. As costelas, elas são presas aqui no externo, aqui na frente, mas elas não são fundidas nas suas vértebras aqui atrás. Você tem articulação aqui. Você não percebe, mas você tem. E aí, como é que você faz isso, costela? E quem comanda isso são a musculatura que fica entre as costelas, que chama intercostal, interno e externo. Tá bom? Então é isso que vai fazer esse, dependendo do que for necessário aí. Aqui, ó, a clavícula, ela sai aqui dessa parte aqui ligada no externo e ela vai ligar aqui na sua omoplata aqui, né? Essa parte aqui assim, ó, vai ligar aqui no ombro e na sua escápula, aqui na sua cintura escapular, tá certo? Para você puxar o ombro para cima, você necessariamente precisa pegar aqui, tem um músculo, né, que é um nome bonito até para você dar para o seu filho, chama esternocleidomastoideo, que ele sai de onde? Do externo, tem um processo que pega na clavícula aqui e que vem aqui no seu osso mastoide aqui. Então, quando você contrai, você faz o quê? Isso aqui, tá certo? E tem os escalenos também, que são outros músculos que estão ligados aqui que vão te ajudar. No que isso sobe, você não puxou tipo, agora, eu tô sentado aqui na cadeira, eu puxei para cá, minha bunda continua no mesmo lugar, tá certo? Mas a caixa subiu, então o volume expandiu. É assim que funciona. E isso vai a depender da quantidade de oxigênio que você precisa puxar naquele momento. O controle da respiração, a gente vai ver na aula que vem. Quando a gente entrar em sistema nervoso, no nosso sistema nervoso central, a gente tem aqui
uma estrutura aqui que chama bulbo, e o bulbo é responsável pelo controle da frequência respiratória. Como é que ele vai fazer isso? Vai fazer isso medindo o pH sanguíneo. Você vai fazer aquela historinha. Como é que o gás carbônico é transportado? Principalmente diluído na água, no plasma sanguíneo. Aí você tem plasma é basicamente água, água com CO2, H2, CO3 que dissocia em H+, e HCO3-. Quanto mais CO2, menor o pH do seu sangue. Logo, se aumenta a frequência respiratória. Isso a gente vai ver a aula que vem. Tá bom? Muito bem. Mas vamos seguir aqui. Então, aí do tinha a função do diafragma, a gente já falou. Slide 15. Poderia repetir o funcionamento da pressão alveolar. Vamos lá. É isso. Ó, vamos compartilhar aqui com vocês de novo. Mas o slide, basicamente, é isso que a gente acabou de conversar, né? Sobre como é que o ar entra e sai. Eu estou chamando de pressão alveolar a pressão que está dentro do seu pulmão, tá certo? A pressão de dentro do alvéolo. É um sistema aberto, totalmente interconectado, e a tendência é que a pressão aqui dentro sempre seja igualada na pressão atmosférica, tá certo? Então, aquela historinha. Contraiu, o diafragma desceu, puxa a pleura expande o pulmão, a pressão dentro do pulmão diminui, o ar entra, e aí iguala a pressão. O diafragma relaxa, empurra a pleura diminui o volume do pulmão, ele diminui com aquela quantidade de gases que estava ali dentro, isso vai fazer com que a pressão aqui aumente, então para igualar você joga o ar para fora. E assim que funciona. Certo? Ficou claro isso, gente? Que essa parte aqui é o básico do funcionamento aqui, ó. Essa aula de respiratória, ela está dividida em 3 partes. Uma parte de anatomia, que é basicamente para vocês conseguirem compreender que o pulmão é um sistema aberto entre o que tem dentro do pulmão e o que está na atmosfera. É uma parte de como é que o ar entra e sai, e a terceira parte de como é que acontece a troca gasosa. É isso. Já sabe tudo de respiratório. Manjou já pode dar aula, certo? Vamos lá. Slide 18. Vamos achar o slide 18. 18. Posso explicar. Slide 18 está falando da surfa. Muito bem, deixa eu compartilhar com vocês. Ó, pessoal. Slide 18 é esse aqui. Slide 18, ele está falando principalmente aí sobre o que é que vai influenciar no tanto que esse pulmão se expande e no tanto que esse pulmão se contrai, tá certo? E aí ele entra naquela substância, uma delas são as forças elásticas do próprio pulmão, tá certo? O pulmão é um tecido que por natureza é elástico, né? E só que é aquela história. Dentro do pulmão, lembra, ó, você inspira, o ar entra pela narina aqui na sua cavidade nasal. Você tem uma série de pelos ali no nariz que filtram as partículas maiores. Esse ar, ele gira dentro da sua cavidade nasal, principalmente devido às conchas nasais que tem ali, tá certo? Nesse girar, acontecem 3 coisas aqui nesse girar do ar. Primeiro, que ele sofre um aquecimento, né? Geralmente a temperatura fora do nosso corpo está mais baixa do que os 37 graus que a gente tem, 36,5 que a gente tem dentro do nosso organismo, tá certo? Então, você vai igualar a temperatura desse ar com a temperatura do seu corpo, você vai umidificar esse ar, porque né, você tem toda essa mucosa, essa secreção de muco aqui nessa região, tá certo? E junto com isso,
no que esse ar circula aqui dentro da sua cavidade nasal, você também dá uma limpada nele, porque as partículas menores que não foram filtradas aí nos pelos, elas grudam no muco, tá certo? E você, ao longo do dia, esse muco vai sendo renovado, você acaba engolindo esse muco, é o normal de acontecer, tá certo? Ou seja, quando esse ar chega no seu alvéolo, ele já está quentinho, limpinho e úmido. Só que a umidade vai fazer com que você aumente a tensão superficial existente aqui entre as paredes desse alvéolo, tá certo? Então, se você começar a colabar uma parte dele, a tendência é que essa atração intermolecular vá puxando tudo. E é aí que entra esse agente surfactante aqui, tá certo? Ó, os nomes bonitos que eles têm aqui, ó. Dipalitoilfosfatidilcolina. Olha só, outro nome bonito. Esse aqui é para menina, né? O esternocleidomastoide é para menina, esse aqui é para menina. E aí você acaba tendo a necessidade desse agente surfactante, que é justamente para você poder diminuir essa tensão superficial das paredes do alvéolo e evitar que eles colabem e você não consiga mais abrir. Tá bom? Vamos lá. Última dúvida de sistema respiratório, slide 24. 24 é o principal de todos, né? Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Gente, ó, esse slide, ele é o principal slide da aula, tá certo? Entendeu isso aqui? O resto é a coisa mais simples de toda. De novo, a gente vai trabalhar aqui com equilíbrio de substâncias e um pouquinho de biofísica, né? Vamos lá. Se você pegar o ar atmosférico, né? Lembra, o ar atmosférico, vocês já tiveram lá aula com o Velasquez, vocês já tiveram lá aula com o Luiz Conte, aula com a Vânia do Léo, certo? Vocês sabem melhor que eu que o ar atmosférico é uma mistura de gases, né? Nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, os outros gases menores, inertes, blá, 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 blá. Tudo bem. A pressão atmosférica como um todo, ela é do ar atmosférico, ela é de 760 milímetros de mercúrio. Confere isso? Agora, se a gente pegar a pressão parcial que cada um dos gases exerce na atmosfera, a gente vai ver que dá para dividir, né? Então, o gás que exerce a maior pressão atmosférica é o nitrogênio, depois vem o oxigênio, né? Então, daqueles 760 milímetros de mercúrio, a pressão equivalente só ao oxigênio no ar atmosférico, ela é de 159. E a pressão equivalente à pressão só do gás carbônico, ela é de 0,3 milímetros de mercúrio, certo? Então, se você for lá e botar um aparelhinho para medir as pressões parciais dos gases dentro do nosso pulmão, você vai ter que, no alvéolo, a pressão parcial do oxigênio é de 105 e a pressão parcial do CO2 é de 40, tá bom? Que são os gases aí mais utilizados na nossa respiração, né? Mas veja, o que isso acarreta só entre a troca do ar atmosférico e do alvéolo? Só pela pressão parcial de gases aqui, de novo, que a gente vai sempre ter essa tendência de essas concentrações se igualarem, você já tem aí, então, uma tendência de que o oxigênio venha para dentro dos alvéolos e o gás carbônico saia, tá certo? Isso é o esperado que aconteça. E a mesma coisa vai acontecer aqui entre o nosso alvéolo e a corrente sanguínea. Então, se você pegar no momento em que o sangue iguala aqui a pressão parcial do oxigênio e a do gás carbônico, repara, ó, 105, 105, 40 e 40, tá bem?
Então, é a hora que o gás, que o sangue acabou de se oxigenar. Ele volta para o coração, do lado esquerdo do coração, passa átrio, ventrículo, artéria aorta e corpo. Vai dividindo nas artérias menores, arteríolas, até que vai ter aí o sistema de capilares, que é onde vai ocorrer a troca. O sistema de capilares irriga todos os tecidos do nosso corpo. Só que, o que está acontecendo? Dentro das nossas células, nós temos aí um consumo constante de oxigênio, porque as mitocôndrias estão trabalhando, as mitocôndrias estão ali produzindo energia, e no ciclo de Krebs, o que elas fazem é consumir oxigênio e glicose para gerar ATP e gás carbônico, tá certo? Ora, você concorda comigo que se eu estou constantemente consumindo gás carbônico, oxigênio, esse oxigênio dentro da célula, ele tende a estar sempre mais baixo do que o suprimento que está chegando, tá certo? Chegou 5, eu consumo 2, chegou mais 5, eu consumo, tá certo? Eu vou consumindo, então aqui tende a estar um pouco mais baixo. Então o que acontece? Em comparação com a pressão parcial do oxigênio no sangue, a pressão parcial do oxigênio dentro da célula é menor. Então, por difusão, a tendência é que esse oxigênio saia do sangue e entre para dentro das células, tá certo? Agora veja, é exatamente o oposto. O produto final da respiração celular, ela é a glicose, ela é o ATP mais gás carbônico, ou seja, você está produzindo constantemente gás carbônico dentro da célula, de modo que a pressão parcial do gás carbônico dentro da célula é maior do que a pressão parcial do gás carbônico no sangue. Então, esse gás carbônico tende a sair da célula e ir para a corrente sanguínea. Essa troca vai acontecer da mesma forma que ela acontece aqui, tá certo? Até que as pressões parciais se igualem. Ou seja, quando acabar aqui, você vai ter que a pressão do oxigênio baixou para 40 e a do CO2 subiu para 45, exatamente como era dentro da célula. Esse sangue dos capilares vai se juntar nas vênulas, nas veias de menor calibre, nas veias de maior calibre, nas duas veias cavas, vai voltar para o lado direito do coração, átrio, ventrículo, artérias pulmonares, e quando chegar aqui nas artérias pulmonares, você vai comparar agora essas pressões. Como é que é do CO2? 45. E lá no alvéolo? 40. Logo, o gás carbônico tende a para o alvéolo e do alvéolo para a atmosfera. E o oxigênio? O oxigênio é 40. Então aqui ele sai da atmosfera, vai para o alvéolo, do alvéolo que é 105, ele tende a migrar para a corrente sanguínea, até que isso se iguale, e esse ciclo vai acontecer indefinidamente. Tá certo? Esse é o processo. Simples assim. Compreendido? Tudo bem? Quem cala consente? Tem um sim ali? Então tá bom. Pessoal, vocês têm mais dúvidas de sistema respiratório? Era a última que tinha aqui no formulário. Nós vamos passar para o escritor. Tudo bem? Não? Sim? Tudo bem? Tudo bem? Só a Carol que responde sim? 2, tá bom. Já tenho 2, tudo bem, já começa a ficar mais tranquilo. Tem 3? Eu consigo um terceiro, tudo bem? Tudo bem, pronto. Agora sim. Pronto, agora eu vou embora feliz. 4? Vixe, agora que tá tudo bem. Beleza, então vou sair de fisiologia respiratória e vamos agora para sistema excretor. Beleza? Vamos lá, deixa eu fechar aqui esse PDF e eu vou para o formulário de sistema excretor. Vamos lá. Pergunta número 1 do formulário aqui é o seguinte: qual o tecido que compõe os
túbulos renal e coletor para fazer as absorções. Pessoal, tecido ali do néfron, veja, o néfron, ele tem ali ele é formado por um conjunto de células, tá certo? Tanto a parte dos túbulos contorcidos, a alça e o túbulo coletor ali, eles também são todos de parede simples, né? É uma espécie de uma célula epitelial modificada, tá? Porque a célula epitelial, em geral, ela é aquela um cubinho, né? Mas ali elas são muito fininhas. Você também tem só uma célula de espessura, tanto no túbulo, quanto no néfron, quanto naquele túbulo coletor. E também ela é toda irrigada por capilares, e você também, nos capilares, também tem só uma única camada de célula. Então, o funcionamento ali, para troca dessa substância, seja para jogar a substância para fora do néfron ou para jogar mais coisa para dentro do néfron, ela acontece da mesma forma do que na membrana respiratória, tá certo? Exatamente o mesmo procedimento. Então, você tem uma única camada de células, não é na célula epitelial, eles chamam de células escamosas, tá? Só porque ela forma, mas é basicamente a mesma coisa, tá? Tudo bem. Vamos lá. Poderia repetir sobre as pressões e a relação com a quantidade de urina eliminada? Vamos lá, vamos achar aqui. Ó, deixa eu achar o slide aqui. A aula é curtinha, né, de rede de escritura aqui, né? Eu imagino que vocês estejam falando deste slide aqui, quer ver? É isso, esse aqui, né? Então, pessoal, o que a gente vai ter nesse slide aqui? Ó, você tem aqui a arteríola aferente, que está trazendo o sangue, tá certo? E aí ele vai se ramificar naquele glomérulo, né? Nessa estrutura aqui, ó, dá até para a gente ampliar bem aqui e mostrar para vocês. Ó, eu quero mostrar, ó. Veja, a arteríola aqui, ó, ela se ramifica em vários capilarzinhos, tá certo? Então ela forma essa estrutura que a gente chama de glomérulo, né? E aí, o glomérulo, ele vai nesse outro slide que a gente tem aqui, ó. Vou caber tudo, peraí. Pronto. Eu estou passando só uma alça do glomérulo para facilitar para vocês, tá certo? Bom, mas como é que vai acontecer a filtração? Repare, ó, o capilar só tem uma camada de célula aqui, e a cápsula glomerular aqui, que vocês também vão achar aí escrito como cápsula de Bowman, né? Ela também tem só uma camada de célula. Então, a própria pressão sanguínea faz com que o plasma extravase aqui para esse espaço capsular, tá? Pressão. O sangue, ele tem uma artéria, no nosso coração, ele tem uma artéria que ela já vem muito rápida, ela liga para os rins aqui muito rápido, são as artérias renais, tá certo? É aquilo que eu falei para vocês, em torno de 20 a 25% do débito cardíaco em repouso, ela vai para os rins, né? Então aí, ó, 1 litro e 200 de sangue é filtrado por minuto no nosso rim, tá certo? Então, você vai ter uma taxa de filtração que é o quê? Ela é principalmente formada por essa pressão arterial aqui, essa pressão sanguínea que vai expulsar o plasma saindo aqui. Ao você tirar plasma e jogar para cá, você passa pequenas moléculas, tá certo? E o líquido, que é a água e as misturinhas que a gente tem ali. Só que aqui, ó, você também tem plasma, e aqui você ainda vai ter células sanguíneas, as células vermelhas, as células brancas, tá certo? Que vão passando por aqui. E você ainda vai ter aquelas proteínas maiores que não passam pela membrana plasmática. Ou seja, este líquido que está aqui,
ele é mais concentrado do que este líquido que está aqui. Então, você vai ter uma pressão osmótica jogando um pouco de líquido para cá de volta, tá certo? E você ainda vai ter uma quantidade de pressão que esse próprio líquido exerce nessa parede, tá certo? Então, também vai um pouquinho. Neste equilíbrio, você vai pegar a pressão hidrostática, que é daqui para cá, menos a pressão hidrostática de cá para cá, a somada aí da pressão osmótica que volta para o sangue. Fez essa continha, você tem aí a sua pressão de filtração. Isso acontece aqui na cápsula de Bowman, na cápsula glomerular. A partir do momento em que sai daqui o fluxo desse líquido, já é em sentido túbulo contorcido proximal, tá certo? E ali no túbulo contorcido proximal já começa toda a reabsorção das coisas úteis, né? E do que mais a gente precisar ali nesse momento. Tá bom? Vamos lá. Senhor, poderia repassar o caminho que, por exemplo, a água faz dentro do nosso organismo a partir do momento que ingerimos até parte dela ser expelida na urina? Muito simples. Ó, vamos lá. Aí, agora a gente percebe que essa pergunta, olha só, ela já integra os nossos 4 sistemas deste módulo de nutrição. Por quê? Você precisa ingerir a água, então, boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso. Intestino grosso é onde tem a principal absorção de água, tá certo? Intestino grosso vai passar corrente sanguínea, essa corrente sanguínea vai mandar ali, né? Então, coração, pulmão, troca gasosa, pulmão, coração, artéria aorta vai passando, artéria renal vai passar nas outras arteríolas, arteríola aferente, glomérulo, cápsula glomerular, túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal, túbulo coletor, cálice menor, cálice maior, pelve, ureter, bexiga, uretra, tchau. Simples assim, tá bom? Falamos de tudo. As quatro aulas desse módulo, tá certo? Qual que é a diferença se eu falar para vocês? O que vai acontecer com, sei lá, um pedaço de carne que você comer? Exatamente a mesma coisa. Só que a carne vai começar a digestão no estômago, né? Porque a água não vai ser digerida, a água vai ser absorvida do jeito que ela está, né? Começou a digestão no estômago, você continua a digestão no intestino delgado, quebra ela toda ali com as peptidases que a gente tem, vai ser absorvida no intestino delgado, diferente da água que é só lá no grosso, tá certo? Vai cair. O aminoácido que for absorvido e for fazer parte de uma outra proteína que a gente tiver, beleza. Lindo, maravilhoso, vai ser constituído. Aminoácido que eventualmente vier a ser degradado, você acha que você faz o que com ele? Tem metabólito desse aminoácido, tá certo? E esse aminoácido, quando você retira o grupo amina dele, sobra o quê? Sobra amônia. Amônia, ureia, ácido úrico, tá certo? Onde isso vai ser excretado? De novo, mesma coisa. Só que aí vai cair na corrente sanguínea, e aí pronto. O caminho de tudo é o mesmo. Aí depende só de o que é que você vai fazer com essa substância que você está, né? A água você quer muito, nós somos animais terrestres, não podemos nos dar ao luxo de ficar perdendo água, tá certo? Então, filtra 180 litros de água nos rins por dia, reabsorve 179 litros. 178, a depender aí se você é uma pessoa que bebe muita água ou bebe pouca água. Se você bebe muita água, você vai fazer aí uns 2 litros de xixi por dia.
Você bebe pouca água, você vai fazer 1 litro de xixi por dia. Pronto. Agora, resto metabólico, ácido úrico, ureia, um pouquinho de amônia que a gente produz, você faz como? Precisa se livrar disso aí. Esse negócio é tóxico. E aí, como é que você faz? Ó, joga fora. Diferente da água que você reabsorve, você secreta isso para aquela nos túbulos contorcidos ali, no túbulo coletor. Joga mais, ó. Vai, fora. É isso, tá certo? Tudo tem a ver com a nosso hábito de vida aqui. Ah, essa pergunta é difícil. Quanto tempo leva para se filtrar 1 litro de urina? Depende. Vamos lá. Exemplos simples. Por exemplo, hoje eu acordei, eu sentei nesta cadeira que eu estou até agora. Eu saí dessa cadeira em 2 momentos, 3 momentos. A hora que eu almocei, a hora que eu levei minha filha na escola, a hora que eu busquei minha filha na escola. Todo o resto do tempo eu estou sentadinho nesta cadeira. Se muito, eu tomei 2 copos d'água hoje. Eu não filtrei nem 300, não produzi nem 350 ml de urina. Fui no banheiro uma vez o dia inteiro. Agora, imagina que eu fosse um cara regradinho, obedecer. Olha lá, a Carol. Obedecesse as coisas que eu falo para você. Tivesse aqui uma garrafinha de 2 litros de água. Ah, beber. E eu bebesse, né? Não deixasse só ela aqui. Quanto tempo eu demoraria para beber, para produzir 1 litro de urina? Uma tarde? Por aí? Quer um outro exemplo? Vou te dar outro exemplo. Um dia quente, né? Não esse outubro esquisito, né? Nós estamos em novembro já e está fazendo frio, né? Mas vamos pegar um ano típico aí, em que a gente estivesse na Yashi, fosse um novembro daqueles bem calorentos, onde a gente precisa abrir todas as janelas, todas as salas da Yashi, liga o vento, ainda assim tá um calor do diabo, né? E hoje é sexta-noite, é véspera de feriado, aí eu vou falar para vocês, gente, ser bem bonzinho com vocês. Em vez de eu deixar vocês aqui fazendo aula comigo até 10h45, passando calor aqui, eu vou acabar a aula às 8. Mas daqui, vocês não vão para casa. Daqui, vocês vão pro bar do baixinho. Vocês vão tomar uma cerveja lá, tá bom? Vai acompanhando meu raciocínio. Aí você me conta da sua experiência pessoal, tá certo? Um calor do diabo. Vai pedir pro baixinho mandar aquela gelada que tá nevando do lado de fora, né? Abriu, colocou no copinho americano, porque cerveja a gente toma em copo americano para não dar tempo de esquecer, de esquentar, tá certo? E aí, tuf, cerveja vai começar a descer igual água. Tô mentindo? Me ajuda aqui, tô mentindo? Não tô. Tudo bem. Eu só tomo suco, professor, então eu não sei. Tá. Alguém que toma cerveja me ajuda aqui, vai. Ninguém? Então tá bom, então eu. Né? Então começa a tomar cerveja. Dali a pouco, você vai. Ah lá, a Nathalie tá me ajudando aqui. Obrigado, Nathalie. Ó, dali a pouco, vai dar aquela vontade insuportável de você ir no banheiro. E você vai segurar até explodir. Porque você sabe que depois que você foi a primeira vez, certo? E aí, você vai, não dá mais, você vai fazer aquele xixizinho. Você vai fazer dali 3 minutos você tem que fazer outro, depois de 5 você tem que fazer outro. Fica até chato, né? Você tem que parar a conversa. Ô, gente, espera, já vai, já volta. O que está acontecendo aí? Aí você tem 2 efeitos. O primeiro é que água é basicamente, cerveja é basicamente água, tá certo? É água com um trequinho lá, um suco de cevada. É um suquinho de cevada. Beleza? Só que, então você está automaticamente hidratando o seu organismo e você está absorvendo mais e mais água para sua corrente sanguínea.
certo? Você vai estar um calor do diabo, você vai estar com o seu leito vascular, então as suas arteriolas bastante relaxadas para caber todo esse líquido que você tem aí dentro da sua corrente sanguínea, tá certo? Só que o que o álcool vai fazer? Ele vai agir, lembra lá da aula de sistema endócrino? Ele vai agir no seu hormônio antidiurético. Ele vai inibir o seu hormônio antidiurético. O que um hormônio antidiurético faz? Reabsorve água e não deixa você eliminar muita água na urina. Ora, se você está tomando litros de água, de suquinho de cevada ali, e o seu hormônio que reabsorve essa água para de funcionar, logo você vai filtrar muita água e reabsorver muito pouco. Logo, depois que você foi a primeira vez no banheiro, em mais meia hora de boteco, você gastou 1 litro de xixi. É isso. Então depende da situação. Tá bom? Muito bem. Vamos ver aqui. Essa é uma boa pergunta. Ó. Como a arteríola eferente está enrolada ao longo de todo o túbulo, então a troca de nutrientes entre eles ocorre em todo o percurso? Sim. As células dos néfrons, que compõem ali os néfrons, os túbulos, a alça, tudo mais, elas, você não só tem essa troca joga coisas para lá, pega coisas para cá para formar a urina, mas você também tem ali a troca de gases, você tem a troca de nutrientes para essas células utilizarem ali, tá certo? Metabólitos, então vai fazendo tudo mais ou menos num esquemão de uma vez, tá bom? Mas é isso. Beleza? E acabou o formulário de sistema excretor. Mais dúvidas, pessoal? Porque o módulo nutrição fechou. Eu peguei do livro, Carol, do livro que o Nilson me deu o link aquele dia lá, do próprio Grabowski Tortora. Tá? Esse livro é muito bom, eu gosto muito dele. Ele tem várias explicações muito bem detalhadinhas, ele não fica se perdendo em explicações com devaneios assim e tal. Eu gosto muito dele. Acho que vale a pena usar esse livro. Fisiologia do Corpo Humano, que ele chama. Deixa eu pegar a capa dele aqui e mostrar para vocês, quer ver? Espera aí. Deixa eu compartilhar aqui. Essa moça fazendo uma calistenia aqui, ó. Certo? Este é o nosso... Nem é mais o Grabowski, é o Tortora e o Derrickson. Essa 10ª edição. Essa aqui é a versão que o Nilson me deu. Tá? É o PDF que o Nilson me deu. Eu uso ele, tá bom? Tem mais dúvida, pessoal? Tá tranquilo? Acabou, hein? A aula que vem é sistema nervoso central, na outra são os sentidos corporais. E ó, tal disciplina. Fechou? Eu vou corrigir a prova, eu prometo. Não comecei ainda não. Eu sei que vocês vão perguntar. Não, não comecei. Vou fazer, tá? Prometo. Antes da gente fazer a próxima, vocês sabem a nota dessa. Isso eu garanto. Mas aí, ó, eu tô dando uma oportunidade, hein, Nilson? Tô aqui toda hora, ó. Vocês querem perguntar alguma coisa, sobrou alguma dúvida, vocês assistiram a aula direitinho. Ainda mais esse descritor, que ficou bico, vai 35 minutinhos em velocidade 2, eu falo devagar, se assistir em velocidade 2, você assiste ela aí em 20 minutos, matou, vai. Quando você faz o arroz não ficou nem pronto, você já acabou de assistir minha aula. A outra tá bom, a outra é mais compridinha lá, o fisiologia respiratória, tem 1 hora e pouquinho, que é mais coisa pra gente falar. Mas ainda assim, é meia hora. Se precisar botar mais um pouco de água no arroz lá porque você errou e tá duro ainda, você assistiu mais uma aula. Fechou. Combinado? Então, muito bem.
Não, Nathalie, a gente vai ter apresentação, vocês vão ter que me contar aí do trabalho de vocês. Eu quero ver. Vai ter apresentação, tá bom? Então deixa eu parar de gravar, que acabou, já ninguém mais tem dúvida nem nada. Acho que minha aula